a lei, entre aspas, de contra o machismo, né, a misoginia, ah, está tendo muitas repercussões, muitos protestos contra. Entretanto, quando as mulheres estavam, alguns anos atrás, sendo espancadas e mortas, as pessoas levaram tempo para reagir a essa doença social. Mas agora que eles querem implantar uma lei que, na verdade, não era nem necessária para mim, apesar que a discriminação realmente acontece no local de trabalho contra mulheres, contra as pessoas de outro gênero. Elas são as mais discriminadas, as menos pagas e às vezes as que trabalham mais até. Entendeu? Já aconteceu comigo isso aqui onde eu estou e eu sei por experiência própria. São as menos pagas, mais exploradas e mais discriminadas no mercado de trabalho. Entretanto, ninguém mexia uma pestana sobre isso. Ninguém falava nada. Agora, quando as mesas virou, não tem idiotas, tem os espertinhos e espertonas de todo lado protestando contra isto e insinuando, usando a psicologia indireta da sugestão, que agora as mulheres podem estar em risco de arrumar emprego e de interagir com homens. Agora eu pergunto, interagir? Então essas quengas, elas adoram morrer, não é mesmo? Adoram morrer. Adoram serem machucadas. É do tipo, me chama de lagartixa e me joga na parede e me faz de travesseiro e bate em mim. Sabe como é? São umas masoquistas, mulheres tão carentes, que são doentes mentais, que se anulam a si próprias para poder ter uma chance de atenção masculina. Quengas como essas aqui, né? Mas o que é misoginia? Realmente, menino, elas realmente se fluderam mesmo, porque elas são molengas. Hoje em dia, por que tem tanto feminicídio em países assim? As mulheres estão moles. As Marias Periquitas estão mais mole do que o tempo da minha mãe, do que da minha geração e a geração da minha mãe. A minha mãe era uma mulher forte. Só não era mais forte porque a coitadinha teve muitos filhos e cada filho enfraquece o lado físico do feminino. Cada filho que a mulher tem, ela fica mais fraca. Se não sabiam, estejam a saber agora. Ok? Cada gravidez enfraquece uma mulher. Então a minha mãe era muito forte, mas ela enfraqueceu muito depois de ter tanto filho. Mas era uma mulher muito forte, muito. Forte fisicamente, forte mentalmente, etc. Mas hoje em dia eu vejo as mulheres, as bichas são mimadas, as bichas são idiotas, as bichas são burras e ainda as pessoas, elas, elas ficam a pensar, imaginando por que o feminicídio está tão alto assim. Olha as mulheres, eu havia falado isto há muito tempo em meus outros canais, há muito tempo. Olha as mulheres, como elas estão se portando, não porque elas deixaram de ser mulher,
Não porque elas não querem mais cozinhar, não porque elas não querem mais limpar para um homem, não tem nada a ver com isso. Elas estão se anulando demais. Elas estão se acovardando demais. Ok? São mulheres mimadas, mulheres fracas, não do tempo da minha mãe. Mulheres guerreiras, fortes. Sim, existem mulheres que são fortes, mas essas estão sozinhas, não estão com homens. As mulheres fortes estão sempre sozinhas, batalhando sozinhas. Ok? E não venham com essa porcaria de campanha. E as feministas falam sobre não solta a mão de ninguém, uma aperta a mão da outra. Claro, né? Do time delas, do grupo delas. Pra que eu vou importar com as cadelas que são escravas de macho? Umas cadelas que adoram apanhar, umas cadelas que dão seus filhos, isso acontece no Oriente Médio, na Pérsia, no Irã. Elas dão até seus filhos para sacrifício, se possível, para a religião e os homens delas. Depois elas perguntam se os idiotas do Brasil, o velho árabe, perguntam por que as feministas não fazem nada com isso? Cadê as feministas? E por que raio dos infernos, seu velho do culhão de preá, iriam se importar com essas quengas que não se ajudam? São escravas de macho e da sociedade delas. São burras. Burra até dizer chega. Entendeu? Por que as feministas verdadeiras como eu iriam se importar com essas idiotas? Isso não são mulheres, isso são tapete de esfregar pés de homem. E essas são saco de pancada. Entendeu? Eu vou mostrar aqui uma cena aqui de um vídeo que eu vi. O velho árabe deve ter visto, nojento. Esse rapaz aqui fala sobre uns caras aqui, porque ele é da Inglaterra e ele tá cheio dessa imigração que vem para bagunçar e destruir a cultura desse povo aí na Europa. Isso aí deve ser, às vezes eu acho que sabe, crianças condicionadas também pelos pais. Essa menina é asiática. Ao falar que não gosta de preto, isso não tem nada a ver, gente, sinceramente. Isso já é demais. Ensinando a criança a ser racista já é demais. Tem nada a ver aceitar uma bonequinha preta ou uma bonequinha branca ou azul, não tem problema nenhum. Diversidade. Que força. Enriquecimento cultural. Ai, meu Deus. O que faríamos sem essas outras países? Bem, eu não quero ver a cara dele, eu só quero centenas mesmo de homens, então aqui ele mostra as mulheres sendo abusadas em um festival. A Nigéria, ela mantém um festival de assalto às mulheres. Assalto quer dizer ataques às mulheres. Eles aproveitam essa onda aí de cultura para agredir as mulheres e até molestar e fazer outras coisas. Centenas de homens, então grupos de homens as agarram e as arrastam. Mas é problema deles, meu senhor, cara, é o problema deles, não é mesmo? É a cultura deles, contanto que eles estejam lá na terra deles, ninguém tem nada a ver com isso. Nós temos algo a ver com isso quando eles estão em nosso território, em nossa terra bagunçando. Seja através de diasporas, seja através de imigração. Missão maravilhosa, queríamos importar o que já importamos e resultou em muitas. Estou com essa público. Resultou em apenas 15 prisões e nenhuma agressão. É o problema confirmada. deles, deixa eles lá no canto deles, quieto. O cara deve se preocupar o que esses povos estão a fazer no local dele na Inglaterra. E aqui, engraçado, ele está na Inglaterra e porque aqui tem escrituras chinesas e ele não fala nada. Agora é que fala com os africanos. Isso é discriminação, idiota. Canosa. Contribuir, muito menos você
Cada qual no seu lugar, sabe? Eu não tô nem aí que as pessoas fazem, tanto que seja no lugar deles. Agora vem com esse papinho. É porque as feministas dizem para não largar a não largar a mão da outra e, e depois não ajuda as mulheres muçulmanas. Que danem-se! Ei, velho, que dane-se vossas mulheres, aqueles tapetes de pota, ok? Aquela toalha de fundo, toalha de rabo. Essas mulheres para mim são toalha de rabo de homem e ovo de homem, tá? Danem-se! Elas querem como tu queres, assim sejas com vós, contigo. Olha aí, Estão dispostas a aí, oferecer minúsculos como mártires né? por Deus As mulheres que eles falam para proteger, pelo Imã Hussein. Tudo isso remonta à lendária querendo oferecer as crianças dela para sacrifício. Sacrifício, né? disso, o inimigo Que tipo de mães são essas? E elas querem a proteção das feministas que lutaram como condenadas e ninguém as ajudaram? Quantas feministas levaram cacetada dos policiais antigamente? Sufragistas. Hã? Quantas delas foram para a cadeia nos Estados Unidos e Inglaterra? E o primeiro voto aconteceu com a sufragista da Nova Zelândia, se eu não me engano, foi uma sufragista da Nova Zelândia, também inglesa, de raça inglesa, que lutou para o direito do voto. O que essas bichas aqui fizeram? Elas abriram perna para macho e sovaram os ovos dos machos. É isso que elas gostam de fazer. E no Brasil também tá cheio de cachorro assim. As filhinhas do papai. Querem entregar as suas crianças para o regime, para o governo, para o regime, para lá. Essas nojentas, essas bruxas têm o que elas querem. Eu respeito lá essas nojentas, velho árabe. E nem essas nojentas aqui. E nem essas nojentas também aqui, eu não respeito elas do Brasil. Nojentas assim também eu não respeito. O que esse moleque tá fazendo aqui? Então quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa... Especialistas. Sinceramente, é desanimador. Como uma ofensa grave, um crime contra todas as mulheres. Eu tô quase chamando o Brasil de brasa mesmo. Sinceramente. Ele é o Armado. Ei, Armado Talib, por que tu não fizesse isso? Tu não falas isso quando essas idiotas estão sendo mortas, hein? As molengas, as mulheres fracas. As tapetes de pé de porta. Que é misoginia e o... As plantas de porta. Por que tu não diz isso que elas estão sendo mortas? O que é isso que pode te dar 2 a 5 anos de cadeia e multa? Vamos, portanto, ouvir as especialistas. Aí eles ficam a falar sobre isso, né? Sobre essa porcaria agora dessa lei. Entretanto, não foi o mesmo, o mestre dele, de ficar aqui, o mestre chamado de Bolsonaro, quem falou o seguinte, ele falou, eu lembro-me, alguns anos atrás que ele falou isso num programa de nada mais, nada menos do que o programa como é o nome daquela mulher? Aquela loira lá, de Casa de Família, Cristina Rocha. Eu vi o Bolsonaro lá, conversando com as pessoas da favela, onde ele dizia que ele ia colocar a lei, fazer as leis mais rígidas, a qual um rapaz da favela se dirigiu a ele e perguntou, mas doutor, a gente vive já em uma situação muito ruim nas favelas e o senhor ainda quer dar mais leis mais rígidas para nós, né? Fazer as coisas mais difíceis. Aí ele falou assim, é simples, porra, não quer ir pra cadeia? Não estrupa, não mata, é assim simples. Agora veja aqui,
Ele pode falar isso, né? Aí eu poderia fazer também, falar a mesma coisa agora. Eu poderia dizer, é simples, porra. Tu não queres levar multa? Então não discrimina contra essas mulheres no setor do trabalho. É simples assim, entendeu como é? Querem ser convenientes? Então vamos, né? Vamos rock this short. Vamos, né, fazer a saída mais curta, certo? Vamos falar o seguinte, é só não discriminar, é só entrar na linha, é só ser um homem, não cafajeste, é só ser um homem e não moleque de rua. E o pior de existir um homem assim, como o velho árabe, é ter mulheres safadas que acoitam tudo isto, certo? É certo. O babado é certo. Aí vem com esses negocinhos agora, né? Querendo usar essa desculpinha, esse argumentação ao falar, agora as mulheres vão sofrer no local do trabalho. Ninguém quer empregar as mulheres, ninguém mais quer falar com as mulheres. Os homens no mercado, setor do trabalho, não mais irão falar com as mulheres. Ei, hello! Então você vai para o trabalho para chit-chat com macho. Você não vai para lá para fazer trabalho, ganhar seu dinheiro e ir embora, né? Você vai para lá para chit-chat com macho, né, taradas? Hã? Bichas maníacas safadas. Sabe, todas maníacas. Aí fica um a falar também que elas não vão arrumar emprego. Não, isso não vai acontecer. Foi o velho árabe que ensinou isso, insinuou com os outros patifes brasileiros. Eles sugeriram, eles não apenas insinuaram, psicologicamente e invertamente ou indiretamente, eles sugeriram. E eu queria que os idiotas que aderirem a isto ouvissem o que eu estou a falar aqui. Que isso é besteira. Ok? Uma pessoa é empregada pela sua capacidade física, dependendo da natureza do trabalho, por sua capacidade física ou mental, não é mesmo? Ou amebas burras, que não tem inteligência como eu, não é mesmo? Hã? É meio velho árabe, velhote que também não cresceu mentalmente, não soube ser inteligente, sabe, como eu, né? Hã? Uma pessoa é empregada porque a pessoa é capaz fisicamente e mentalmente de desempenhar aquele cargo, aquele emprego, e não porque tem uma lei que diz que o homem não deve fazer isso e aquilo com a mulher. É simples, porra. Vou falar novamente como o Bolsonaro falou. É simples, porra. É só não discriminar, é só não fazer dizer lorotinhas contra essas mulheres, e não chamá-las de galinha, e não chamá-las de nomes pejorativos contra um gênero. É só fazer isto, ok? É só fazer isto. E você está de cartão verde para passar. Entendeu como é? Ou se eu faço blur, eu tenho que desenhar ainda? Eu acho que sim, porque esse mundo está cheio de ameba. Eu sinto-me rodeada de amebas. Cérebro de parasita, de Tânia Soliam. Que vergonha, e os machos também são burros. E as mulheres que os seguem também. Que vergonha. É? Então, independente de ter essa lei ou nada, ou não, não existe lógica de conectar uma coisa com um fato com o outro, um fato de haver uma lei e uma falta de proibir as mulheres de trabalhar. Isso é o quê? Discriminação. E existem as leis legislativas contra isto. A lei do trabalho, que diz ou você emprega ou você vai levar multa. Você como empresário vai levar multa. Ok? Essa é a lei trabalhista. Não poderia ser diferente. Não é mesmo?
Hã? É mesmo? Faz sentido? Faz lógica? Não? Troca teu cérebro, ok? Recicla-te, incluindo o velho árabe. Que ela precisa entender que o maior inimigo da mulher no mercado de trabalho hoje não é Sei, ô brechó. O que é que tu sabe, brechó? As puxa. Então, enquanto a Anta aqui fala que um homem não é o problema no mercado do trabalho, né? As estatísticas provam o contrário. Eu não estou falando que isso é generalizado, é algo para ser generalizado, ok? Mas acontece e muito. Aqui queria matar uma companheira de trabalho, na verdade dois, um chinês e outro malaio, em 2 casos diferentes, né? E aqui, homem esfaqueia a companheira de trabalho, ok? Esfaqueou-na, ok? Mas não, homem não é perigoso no mercado do trabalho. Homens são anjos. O outro, né? Não sei se foi no México ou no Brasil. Ele discutiu com a companheira, ambos eram aquele negócio lá, como se fala, segurança, ambos. A mulher gorda, forte e idiota. Sabe o que o nojento foi isso? O nojento parecia um asiático, malaio, moreno. Parecia um mexicano. Sabe o que ele fez? Ele pegou o capacete e partiu na cabeça da mulher. Deu vários golpes de capacete na cabeça da mulher. Sem a mulher fazendo, a mulher estava sentada. E ele com raiva porque ele bateu na porta e ela não abriu. Porque ela estava trabalhando. Ele bateu several vezes na cabeça dela. Ok? Com capacete. Capacete. O outro na Rússia ficou enfesado porque enquanto ele estava estressado no computador, a mulher estava se divertindo no cam e rindo. E ele com raiva pegou o computador e jogou na cabeça da mulher. O monitor. O monitor naquele tempo era o tipo de monitor que não era assim esse LCD. Era outro tipo, era aqueles básicos, aqueles bem pesados de antigamente, aqueles lá, ok? Então, mas não. Homens são anjos, né? Homens estão acima de qualquer mal, são anjos das asas quebradas. Na verdade, a pressa, a mídia só apenas exageram as coisas, exagera e calunia esses anjos, essas pessoas puras, incapazes de fazer qualquer mal a uma pessoa, se bem que não é todos, mas você vê quem acolhe tudo isso é quando eles protestam. Quem protesta acoitam, ok? Quem se cala consente e quem protesta acoita. Eles conivam-se com isto. Se eles estão protestando, é porque eles estão com medo de alguma coisa. Agora, o que eu ia falar para terminar isto? Sim, a lei deveria, essa lei na verdade não deveria existir. O que deveria existir era o seguinte: dar código penal para quem mata, né? E principalmente para os feminicidas que matam suas mães e crianças. É apenas decepar a muieca, estava bom demais, né? Decepar a muieca, aí eu queria ver como é que ele ia matar esse desgraçado. E prendê-lo, deixar ele lá decepado e preso. Seria melhor, mas essas leizinhas aqui, o que? Chicken feed, amendoim.
Não é nada. É ração para galinha apenas, para eles. Não resolve. Não irá resolver. Tem que ser mais severo e cruel. 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 A palavra-chave é crueldade. Ou no mínimo, sem chibatadas. E as quengas que estão se doendo por isto, né? Se doendo por isso, se doendo, que vá também no lugar deles e leve também sem chibatadas. Pena que eu não posso. Eu adoraria com gente safada. Até aprender. Não aprende no amor, aprende na dor. Ok? Não aprende no amor, aprende na dor. E quem acoita a gente safada é outra. Quem acoita um criminoso é outro também, como o velho árabe.